Fala galera, Chapéu Espada aqui e eu sou o Derek. Eu sou o Felipe e hoje a gente vai trazer para vocês uma teoria do importante papel que terá Roronoa na saga de Wano. Então respeita a vinheta. Essa teoria é dividida em duas partes. Primeiro a gente vai fazer um comparativo, um paralelo entre um período histórico do Japão e o que está ocorrendo nesse momento em Wano. E depois a gente vai entrar com a importância de Zoro nisso tudo, para ter uma base bem legal e aí ser bem direto com o que o Roronoa fará nessa saga. É importante isso porque a gente sabe que o Oda ama fazer paralelos históricos em One Piece. Muitas partes de One Piece têm até um link direto com uma história no mundo, sendo no Japão ou na Europa ou em qualquer outro lugar, porque o Oda é um estudioso. E tem até teorias de que reinos da Indonésia que já passaram podem ser vitais para o final de One Piece. O período Edo começou no Japão em 1603, quando a família Tokugawa implantou um shogunato lá e passou a liderar militarmente e politicamente o Japão por completo. Só em 1868, com a restauração Meiji, que foi dar um final completo, a partir de lá nenhum shogunato seria estabelecido e não existiram mais shoguns a partir daquele momento. Antes o Japão vivia uma grande época de conflito, né? Onde diversas famílias, diversos clãs, né, como eles chamavam, lutavam pelo poder militar, tendo o imperador a liderança religiosa, né? E o shogun a liderança militar, que era o verdadeiro poder político. Muitas vezes o imperador, na história do Japão, tinha só uma figura ali, digamos assim, como um paralelo para o mundo ocidental, a rainha da Inglaterra e o primeiro-ministro da Inglaterra. Algo assim meio ruim, pra ser sincero, porque o primeiro-ministro é no legislativo e tal, não tem nada a ver. Mas é uma questão simples. Um tem o verdadeiro poder e o outro tem o poder representativo, o poder para o povo. Exatamente. É meio como se fosse o símbolo de quem comanda, mas na verdade tá tudo na mão do Shogun. Portugal e Japão têm uma relação muito antiga, né? E nós, como sendo colonizados pelos portugueses, podemos aprender um pouco sobre isso, se a gente se interessar. Em 1535, o Japão entrou em contato com Portugal e foi o primeiro povo europeu que entrou em contato com os japoneses. E aí começou um comércio ali, uma troca, o Japão ficou muito interessado nas armas de fogo que os portugueses e os europeus tinham. Logo em seguida, holandeses e ingleses começaram a fazer comércio também com Portugal, com o Japão. E isso, para ser sincero, começou a causar problemas para o povo japonês, né? Principalmente na questão religiosa, com a grande catequização do seu povo feito pelos portugueses, né? Que eram muito católicos, espanhóis também, claro. Os ingleses já na época, não lembro, mas eu acho que eles já eram anglicanos. Mas enfim, e aí isso começou a causar problemas, porque eles não queriam que essa invasão cultural ocorresse, né? Eles sempre foram um povo, até por viver numa ilha, um tanto quanto isolacionistas, e isso aí se deu literalmente como isolação do Japão. Em 1639 ocorreu a Lei do Isolamento, partido do Shogun e também do Imperador. O que constituía essa Lei do Isolamento? Ninguém poderia atracar no Japão. Todos os holandeses, ingleses, portugueses e espanhóis foram banidos de lá sob pena de morte. Quem entrasse morreria. Também, quem saísse teria a pena de morte, seria morto. Ou seja, a gente a partir daí começa a fazer aquele paralelo com o Wano, porque a gente percebe que lá também tem ditadura militar, é aplicado o shogunato, tanto que se fala muito do Shogun de Wano, apesar de a gente nem saber quem é exatamente, e também tem essa lei de isolamento. A gente lembra do Kinemon, do Kanjuro e do Momonosuke falando que eles não podem voltar para lá, porque quem sai de Wano está sujeito à pena de morte, exatamente como era no Japão no período Edo. É interessante que eu fico aqui pensando. Na época, lá em 1600 e tal, quando ocorreu a lei do isolamento, o Japão deve ter se tornado essa espécie de país que você sabe que existe, você é um comerciante, né? A galera ali sabe que tem os bens, não sei o que e tal, mas você não pode realmente chegar lá e fazer o contrabando, a não ser que seja uma pessoa muito ousada, né, no mercado negro, assim, querendo fazer trocas obscuras e tudo mais, por causa da lei do país. Tal qual o Wano, né? Que você ouve a respeito em One Piece, porque todos são meio que mercadores ali, todos são pessoas que vivem no meio marítimo, e você nunca tem um contato real fora relíquias, ou artefatos, ou boatos, ou lendas, uma coisa ali, um país, uma terra que está suspensa no imaginário de todo mundo, mas que você não tem aquele encontro real, aquela coisa tangível, por causa desse isolamento que eles tomaram, essa postura
de se afastar do resto do mundo de One Piece. O resumo da ópera é: você não entra e você também não sai de Wano. Caso você faça isso, você vai ter sérios problemas. Mas o sonho do nosso querido Oden, o verdadeiro pai de Momonosuke, era expandir essas fronteiras, era abrir para comércio, era abrir para visita e para ter uma transação, para as pessoas poderem sair, para as pessoas poderem entrar. Ele foi morto, ele foi cozinhado, a gente sabe, pelo Kaido e pelo Shogun de Wano. E como ele realizaria esse sonho? Como esse sonho seria realizado? A gente faz novamente um paralelo ao Japão naquela época, que termina com a restauração Meiji. Se você já viu Samurai X, você sabe do que eu estou falando. A partir da Guerra Boshin, que acontece bem no final do período Edo, tem a transição para o período Meiji, onde acontece uma democracia de paz, onde é o sistema democrático de paz ali, com o imperador reinando sem muitos problemas. Ali o Japão começa a se desenvolver muito melhor, tanto tecnologicamente, tanto quanto socialmente, etc. Porque as leis de punição com morte começam a diminuir extremamente, tudo começa a ficar mais pacífico. Exatamente como a gente acredita que vai acontecer com o Wano, e isso sem falar também... Tem umas guerras ali, guerra com a Rússia... As polvorias pra cá, guerra com a China... Não, mas em si, dentro de si, Japão por Japão... dentro do Japão. Japão por Japão, não, exatamente. Total. Não tem mais aquele conflito, exatamente como você falou. E aí o Luffyzão vai chegar em Wano e vai botar a sua bandeirola também como terra protegida pelos chapéus de palha. É porque o Japão viveu uma guerra civil, né? Esse tempo todo, por causa dessas coisas dos clãs querendo o poder militar. E aí depois que eles se unem, começa um outro problema, que é meio que o Japão acha que ele é a raça asiática suprema e eles têm que escravizar as outras raças asiáticas. Isso acaba causando incursões na China, causando excursões até, acho que na Coreia, se bobear, e guerra com a Rússia e tudo mais, querendo expandir o seu território. Isso meio que culmina na Segunda Guerra Mundial com as 2 bombas atômicas, e aí acaba completamente qualquer tipo de mentalidade. Quer dizer, não só não mentalidade, que a gente fala isso, né? Mas acaba qualquer chance do Japão concluir esse plano de expandir no Pacífico. E a partir das bombas atômicas também o Japão começa a ser muito mais uma unidade, né, cara? A partir daquele momento o Japão se une e ele começa a elevar em todas as questões. Ele se torna realmente um país que consegue se unificar e faz as coisas acontecerem de uma forma muito rápida. O milagre japonês, né, que é o que muitos estudiosos... como muitos estudiosos denominam, foi um período de, acho que mais de 20 anos que o povo do Japão, depois das bombas atômicas devastarem, uma ilhinha tomou 2 bombas atômicas. Eles se uniram e trabalhavam 16 horas por dia e viviam com salários baixíssimos, situações insalubras no sentido da palavra máximo, e fizeram isso tudo para reerguer um país com uma unidade sensacional. É como se fosse uma mentalidade de colmeia, como se fossem abelhas construindo um formigueiro, uma parada realmente surreal. E por isso que eles são um país mega desenvolvido. Hoje o Japão é o que é, né? Todo mundo tem os seus problemas, né? O Japão tem os problemas deles, mas... Muito coletivismo também. Muito coletivismo. É porque é uma mentalidade asiática que a gente não entende exatamente, não. É oriental, né? Não só asiática. E aí os IDHs são altíssimos e tudo mais, é muito interessante. Isso pode sim se refletir na obra japonesa, né, de One Piece, que tem muitas influências ocidentais, mas que a gente enxerga também como muito japonesa. E principalmente em um ano que representa o Japão, né, o que muita gente está falando, vamos ver esses traços culturais que o Oda adora botar, e vamos ver também o que o Zorão vai fazer. Agora a gente chega na segunda parte da teoria, que é o papel do Zoro em Wano, que vai ser derrotar o Shogun. A gente já spoiler isso e deve estar pensando, caraca, mas como assim? Calma, vocês nem embasaram direito ainda. Sim, na verdade a gente deu essa conjuntura atual de Wano para poder chegar nesse momento em que o Zoro vai arrancar a cabeça. Nesse momento em que o Zoro vai dar uma porrada no Shogun de Wano. Porque a gente sabe que o Zoro tem que ter um papel muito importante nessa saga. Ele tem a espada do Ryuma, ele é um espadachim que vai entrar num país dos samurais. O Zoro também precisa ter seu nível alavancado, ele precisa se elevar para ficar no patamar do Mihawk e bater ele, para se tornar o melhor espadachim do mundo, como é o sonho dele. Ele precisa disso. Como ele foi treinado pelo Mihawk, é capaz que ele ainda esteja um degrau abaixo, mas quem sabe com técnicas samurais, com técnicas que ele vai aprender em um ano, ele não supere, se tornando assim o grandioso Zoro, braço direito do futuro rei dos piratas. E que veio grandes batalhas também, né? A gente lembra em Thriller Bark ele lutando contra o Samurai Ryuma, né? Que é uma lenda em Wano.
e adquirindo sua espada, né, que vai ser a prova da vitória dele, talvez, ou no mínimo a recuperação de um tesouro sagrado para o povo de Wano, vão ter grandes enrolares pro Zoro, né? Talvez novas espadas ele ganhe, talvez ele trave batalhas com outros samurais, talvez aprenda novas técnicas. Tudo pode ocorrer, entendeu? Quem sabe até alguma história do passado dele e tal, as pessoas estão especulando. Então, que o Wano vai ser importante pro Zoro, isso não há dúvida, não tem nem como dizer que não. Sabendo que o Zoro vai ter esse papel importantíssimo na saga de Wano, também é necessário a gente saber que o Zoro tem algo que o Shogun de Wano teme muito, e é essa espada aqui, especificamente. Pode mostrar a sua, mas não é a sua. É a Sandai Kitetsu. E por que a gente está falando isso? Primeiro vamos lembrar um pouquinho das Kitetsu, que são as mãos demoníacas. Tem a Sandai Kitetsu, que é essa aqui, que é uma espada especial, uma das 72, não sei o que lá, etc. Tem a Nidai Kitetsu, Ni 2 segundo, que também é uma o Asamono, que é muito legal, muito boa. E tem a Shodai Kitetsu, que é uma Saijo ou Asamono, que é tipo no nível da do Mihawk, que é muito incrível, que também é uma mão demoníaca. A gente sabe que essas três Kitetsu são chamadas de espadas amaldiçoadas. E essa espada, ou essas espadas Kitetsu, vai que o Zoro consegue uma durante o percurso lá em Wano, são a chave para a derrota do Shogun de Wano. Todo mundo conhece a história dos samurais no Japão, né? É uma parte muito importante cultural do Japão e a gente conhece principalmente porque a gente abraçou muito aqui no Ocidente essa história. A gente tem muitas coisas em Hollywood e tal sobre samurai, inclusive, e é uma parte realmente muito interessante do Japão. Mas foi uma parada real, né? Não tem como discutir isso. E derramaram muito sangue nessas guerras civis que a gente comentou pelo poder militar, sendo justamente os samurais muitos dos responsáveis por isso. E, como toda boa lenda, os samurais também tinham suas lendas, e nas lendas tinham suas armas lendárias, né? Essas lâminas Muramasa, feitas por um ferreiro chamado Muramasa, que ganharam conotação lendária, tem uma grande história no Japão. Elas foram responsáveis por assassinar... Bom, não elas, né? Mas... o avô do primeiro Shogun da história do Japão, também, alguns anos depois, assassinou o filho do Ieyasu, que é o primeiro Shogun da família Tokugawa, e também, mais alguns anos depois, então, a gente pode separar isso por gerações, então se você quiser ainda dar uma conotação cronológica para essa maldição que ocorre de gerações em gerações, um filho de Ieyasu, Nobuo Ieyasu, que se suicidou com uma delas. Ele foi mandado se suicidar. Me fala, você fez merda, você vai se suicidar. E que lâmina ele escolheu? Uma Muramasa. E aí, após essas calamidades todas ocorrerem, o primeiro Shogun da família Tokugawa mandou derreter todas as lâminas de Muramasa, acusando elas de serem amaldiçoadas para a família. Teve até um caso que um dos parentes dele tocou numa lâmina e se cortou, né? Foi mostrar e tal. Foi ele próprio. Foi ele próprio. Chegou e falou, ele viu a lâmina que matou o filho dele, aí posteriormente chegou num caso que ele viu uma arma tipo a do Barba Branca, uma Yuri, Yaki, não sei direito, e ele foi ver ela e pum, ele cortou o dedo e falou, caralho, que merda. Tá amaldiçoada? Tá amaldiçoada. Então, essa questão da lâmina amaldiçoada é muito comum no Japão, porque é uma história muito famosa. Você pode ver em mangás e animes direto, tem uma lâmina amaldiçoada. Eu até li um mangá, Akame ga Kill, um pouco tempo atrás, que a mulher, tipo, se você se cortasse com a lâmina dela, entrava o demônio em tu e você morria. Era tipo um selo maldito, assim. Enfim, é clássico do Japão isso. E dá pra ver que tem história, e isso também vai refletir no ano. Pois é, como o Derek bem falou, no primeiro ano desse Shogun, ele já falou, derrete a porra toda. Por que derrete a porra toda? Porque elas são amaldiçoadas. E eles espalharam a lenda também de que quem possuísse uma, assim como é bem dito em One Piece, quem possui uma Kitetsu, quem possui uma Muramasa, tá fadado a ser amaldiçoado. Tá fadado a ter um futuro obscuro e também vai trazer desgraça para sua família e amigos. Exatamente como o vendedorzinho lá em Logtown fala pro Zoro, fala, ai, não leva essa porra, aliás, leva essa merda que ele é amaldiçoado. Toma aí. Aí ele joga pro Zoro, o Zoro pega e fala, foda-se, eu sou pica, olha o bracinho, não foi, peguei, sou o Zorão da massa, e ele tem uma espada amaldiçoada, assim como eram as espadas Muramasa. E aí que tá. Elas receberam posteriormente outra nomenclatura, e a nomenclatura dada a elas é basicamente o que eu acredito que o Oda vai dar também a uma Sandai Kitetsu, ou uma Nidai Kitetsu, ou uma Shodai Kitetsu. A nomenclatura, Derek, era espadas matadoras de Shogun.
matadoras de Shogun. É muito legal que o Zoro, ele é o personagem que ele desmistifica isso, né? Porque ele sempre fala que ele é ateu, que ele não acredita em Deus. E quando ele joga a espada pro alto, ele fala, minha sorte contra a sua maldição. Então ele tá cagando se a espada é demoníaca, ou se a espada tá bugada, ou se a espada... Enfim, ele só quer que mate. E aquela espada mata. Por isso que a matadora de Shogun, na mão do Zoro, vai estar na casa perfeita pra ela. Matar o Shogun, não é mesmo? Então a gente acredita que o Oda vai fazer essa relação com o período Edo, também passando ali para a Guerra Boshin e assim tendo a sua Revolução Meiji, né, restauração Meiji, e o Wano vai partir para expandir suas fronteiras, vai ser um lugar melhor depois da derrocada do nosso querido caralho, esse fudido Shogun pelas mãos do Zoraço. E aí que tá, a Sandai Kitetsu, caso seja ela mesma a matar ou derrotar o Shogun, ela viria uma espada lendária pros caras de Wano. A gente sabe que a Shisui Azamon, ela Meitou Shisui, ela é uma espada lendária para eles. E a nossa querida Sandai Kitetsu também se tornaria uma. Aí, olha que legal essa possibilidade do Zoro deixar essa espada lá pra galera e falar, ai, a espada aqui que salvou vocês, depois do Zoro se tornar o herói de Wano, vai falar, essa espada fica com vocês. Mas eu quero, sei lá, aquela ali, uma espada completamente pica. Vai que lá também tá a nossa Shodai Kitetsu, uma espada do nível do Mihawk que ele pega pra ele. Então vai que numa situação, numa luta, né, ele perca quebre a lâmina dessa aqui. Uma das espadas e tal, e alguém lança a Shodai Kitetsu pra ele, seja ela que vai executar. Cara, igual quando ele pegou a do Ryuma descendo assim, ó. Tchá, ele segura assim, tipo, caralho, eu sou muito pico, eu sou o Zorão. E ele vai pegar essa e... foda. A gente comentou também, se você é fãzão de Samurai X, já deve estar pensando em como é que era Samurai X e toda aquela época e tal. O Oda tem muita influência de Samurai X porque ele foi assistente do Nobuhiro Watsuki, que é o mangaka de Samurai X. Então eu acho que essa dada homenagem, agora que o Oda já é um dos mangás mais famosos da história do Japão, tá mais que bem-vinda e memórias póstumas vão ser boas. A gente lembra também que do mangá de Samurai X parece uma bomba com o símbolo do chapéu de palha, uma homenagem feita ali. Então a gente pode esperar algo assim vindo do Oda também, algum samurai muito irado que tem uma lâmina invertida, porque alguém vai ter que substituir o Shogun de Wano, alguém vai ter que passar a imperar Wano. Battlesai. Kinemon pode ser o Battlesai, alguém que tem uma lâmina invertida, porque a lâmina invertida ela é meio que um sinal de paz, sabe? Um sinal de eu não quero mais matança. E puta que pariu, isso seria extremamente cabível ao próximo imperador de Wano, seria muito legal. Muito legal. Essa foi a teoria do papel de Zoro em Wano e como está a atual conjuntura de Wano, o que vai acontecer dali pra frente. Eu acho que é bem provável que isso aconteça, porque o Oda, como o Derek bem disse no início, é um historiador, o cara é pica, sabe muito, estudioso e faz essas referências bem legais, paralelos bem bacanas, relações inteligentíssimas. Não esqueça de curtir esse vídeo. A gente tem outro vídeo parecido que a gente também fala sobre o período histórico do Japão, que é o vídeo sobre teoria de discussão. Onde está o último Poneglyph e o que a gente sabe sobre o Kaido. É um bom vídeo. Como chegar a Laftel também. Tem tudo nesse vídeo. Tem tudo nesse vídeo. É um bom vídeo. E a gente tem outras teorias e tudo mais. Dá uma checada no canal, se inscreve. Não esqueça de ver a nossa página no Facebook, de deixar respostas de palha e comentar tudo sobre lá. Então é isso, galera. Valeu! Bravo!